Olá, alunos da EJA, da EMEB Cândido Portinari, tudo bem com vocês? Eu sinceramente espero que sim, que todos estejam bem, que estejam se cuidando, usando máscara, álcool em gel, fazendo a correta higienização das mãos. Recadinhos da saúde dado, vamos à nossa correção. Essa correção está saindo agora porque eu tive um pequeno problema, eu tinha gravado a correção, estava ótima, perdi tudo, não faz pergunta difícil, estou trocando pneu com o carro andando, então vamos embora, tá certo? Correção, deixa eu pegar meu amigo que me ajuda a enxergar melhor, né? Correção da atividade de 7 a 20 de abril, que foi a primeira quinzena. Então vamos lá. Vocês tinham um texto, que era um poema de Mário Quintana, naquela primeira quinzena. Então vamos lá. Interpretação do texto. O texto de Mário Quintana nos fala da importância do tempo em nossas vidas. Você concorda com o poema? Por quê? É a sua resposta, é uma resposta pessoal. Não há certo, não é errado. O que há é a sua resposta. 2. Para você, qual o valor do tempo? E o que você faria se lhe fosse dado a oportunidade de voltar no tempo, de mudar algo em sua vida? O que você mudaria? Entendeu? É outra vez uma resposta pessoal, ou seja, é aquilo que você escreveu, aquilo que você gostaria de fazer. Assim, puxa, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente, eu faria tudo igual, ou eu mudaria até certa parte, dali eu faria diferente. Enfim, é a sua resposta, é uma resposta pessoal, tá? Não é certo, não é errado. Agora vamos para antônimos, que são palavras que têm significados diferentes, tá? E aí vocês têm aqui. Vamos procurar os antônimos das palavras abaixo. Infelizmente, felizmente. Reprovado, aprovado. Seguraria, largaria. Vida, morte. Dia, noite. Tarde, cedo. Esses são alguns antônimos dos que estavam lá, tá certo? Agora vamos para a disciplina de geografia. Nós estávamos no estado do Rio Grande do Sul, porque Mário Quintana era do Rio Grande do Sul, certo? Então vamos lá. Qual é a capital do estado do Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Quais são as principais cidades do Rio Grande do Sul? Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. 3. Quais são os principais setores da economia do Rio Grande do Sul? Serviços, agricultura, pecuária e indústria, ou seja, 4 ramos. 4. A agropecuária do Rio Grande do Sul é composta por produção de arroz, milho, fumo, trigo, mandioca e feijão. 5. Quais são as principais indústrias do estado? Metal mecânico, moveleiro, couro, calçados e setor petroquímico. São 5 indústrias principais. Agora vamos à matemática. Ai, professora, será que eu acertei? Vamos descobrir, tá? 1. Complete a tabela abaixo conforme o modelo. Então, aqui vocês têm essa tabelinha aqui que a professora Renata colocou para vocês, certo? Então, vamos lá. Vocês têm aqui em verde o exemplo. A população de 2.062 habitantes, o dobro é 4.124 e o triplo 6.186. E essa cidade é Almirante Tamandaré, que é a cidade do exemplo. Agora vamos descobrir a população das cidades que vocês têm que falar a resposta pra gente, tá certo? 2017 é a população, o dobro é 4.034. O triplo é 6.051 e a cidade Poço das Antas, tá? População 4.111, o dobro 8.222, o triplo 12.333 e a cidade Jaboticaba. População 10.971, o dobro
21.942. O triplo, 32.913. Cidade, Palmares do Sul. População, 1.530. O dobro, 3.060. O triplo, 4.590. Cidade, Engenho Velho. População, 32.300. O dobro, 64.600. O triplo, 96.900. Cidade, Gramado. 2. Aqui vamos ao outro exercício. Observe o banco numérico e complete com a resposta correta, tá? Ignore as conversas da minha tia e meu pai. Ela sempre fala no meio do vídeo, mas tudo bem. Né? Aí vocês têm aqui, ó, esse banco aqui de números. Vamos ver onde eles estão encaixados, tá? O triplo de habitantes da cidade de Santo Antônio das Missões é 33.630. Essa daqui é a segunda. O quíntuplo de habitantes da cidade de Gramado é 161.500. Ou seja, essa daqui é a terceira. O dobro de habitantes de Caxias do Sul é 875.778. A primeira aqui, ó. E o quádruplo de habitantes da cidade de Bento Gonçalves é 429.634. Ou seja, essa última aqui, tá certo? Agora vamos às situações problema. Se a cada ano a população de Engenho Velho dobrar, tá? Dobrar 2 vezes, tá? Quantos habitantes teremos em 2023? A resposta correta é 9.180 habitantes. B. Qual a diferença entre habitantes de Tapejara e Poço das Antas? A diferença é aquela continha, você vai pegar o número de habitantes de uma cidade, a que tiver mais, colocar em cima, menos o número de habitantes, a que tiver menos, e o resultado vai ser a diferença. E essa diferença é 17.235 habitantes. C. Se Pelotas triplicasse o número de habitantes em um ano, qual seria o número de habitantes desta cidade? Tá? Ou seja, se num ano a cidade crescesse 3 vezes, seria de 984.825 habitantes, ou seja, é muita gente. D. Qual é a diferença de habitantes da capital do Rio Grande do Sul e Novo Hamburgo? 1.166.504 habitantes. Essa é a diferença. Agora vamos lá. Em nossa cidade, aqui em Diadema, tá? Onde a gente trabalha, estuda e mora, tá? A população estimada no ano de 2020, ou seja, o ano passado, era de 426.757 habitantes. Com base nestes dados, responda. A. Qual a cidade do Rio Grande do Sul que mais se aproxima do número de habitantes de Diadema? É a cidade de Caxias do Sul, que tem 437.889 habitantes. Professora, para tudo. Peraí, tem coisa errada. Passou, tá? Passou. Mas mesmo passando, é o número que mais chega perto da cidade de Diadema, tá? Quando eu falo se aproxima, pode ser tanto para baixo quanto para cima. No que não pode é ficar uma coisa discrepante, tá? Como aqui Diadema tem 426 mil e Caxias do Sul tem 437 mil, é próximo. Agora, se, por exemplo, Caxias do Sul tivesse, 7 milhões de habitantes, aí é diferente, aí não aproxima nunca. Mas como é 426 para 437,
tá próximo, a diferença é pouquinha, então pode, tá certo? Nesse caso, tá? Qual a diferença entre Porto Alegre e Diadema em número de habitantes? Lembra aquela conta? Você vai pegar o número de habitantes da cidade de Porto Alegre, que tem mais, vai colocar em cima. Vai pegar o número de habitantes de Diadema, que tem menos, e colocar embaixo. Vai fazer uma continha de menos e o resultado é o que vamos descobrir agora, tá? A diferença de Porto Alegre para Diadema é apenas de 978.798 habitantes, ou seja, é quase 1 milhão de pessoas. Ou seja, Porto Alegre tem muito mais gente que Diadema, certo? Agora vamos para a última dessa parte. Se o número de habitantes de Diadema dobrar no próximo ano, quantos habitantes terá em Diadema? Aí vamos lá. Terá um total de 853.514 habitantes. É o que a gente vai ter. Professora, tudo isso sim, porque a gente tinha 426. Então, a gente vai dobrar, a gente vai para 853.514 pessoas. É muita gente, e olha que essa cidade já tem gente, hein? Agora vamos para a disciplina de ciências. E antes de irmos para a disciplina de ciências, não podemos nos esquecer de uma coisa: sempre que possível, vamos nos hidratar. Porque é muito importante, necessário e fundamental para a nossa saúde. Primeira, onde encontra-se o bioma dos Pampas? Localizado no extremo sul do país, ou seja, o bioma dos Pampas ele está localizado no extremo sul do Rio Grande do Sul, lá no nosso país, tá? 2. Como é o clima nos Pampas? O clima é quente no verão e apresenta um inverno rigoroso, chamado subtropical único, ou seja, no verão é muito quente, mas o frio de lá dói nos ossos. Tá? É aquilo que eles chamam de inverno rigoroso. Toda vez que você ouvir essa expressão, inverno rigoroso, é frio demais. Pode até chegar a nevar, gear, a temperatura cai abaixo de zero. É muito frio, tá? 3. Por que os pampas são tão afetados pela ação humana? Pois foi substituído pelas lavouras de milho, soja, arroz, trigo e pecuária extensiva. Tá certo? Ou seja, como os pampas são planícies bem grandes, fica fácil para eu pegar e plantar arroz, trigo, soja. Professora, o que é essa pecuária extensiva? Boi no pasto. Você vai criar boi no pasto, bem grande, que o boi vai comer o pasto. Ou seja, e aí com isso o bioma ele acaba sendo prejudicado, porque todos os seres que habitavam originalmente aquele bioma, eles vão acabar saindo dali ou por vontade própria, porque tá vendo que tá sendo uma concorrência muito grande com os outros bichos, ou e pelo próprio homem, ou eles vão acabar sendo extintos pelo próprio homem, tá certo? Agora vamos lá. 4. Por que os pampas se estendem para outros países? E quais são eles, né? Sim, os pampas se estendem para outros países. Uruguai, Paraguai e Argentina são os países que também têm pampas, tá certo? Cite 3 espécies de animais dos pampas: veado campeiro, sapinho barriga verde e ema. A ema, professora? Mas para mim a ema só tinha em Brasília. Não, a ema tá lá no Rio Grande do Sul, nos Pampas, aqui no nosso país, tá certo? 6. Por que biomas como os Pampas são os mais ameaçados pela ação humana e os menos protegidos? Lembra aquela resposta que eu passei agora há pouco? Então vamos voltar nela. Porque apresentam características que lhe conferem boa produtividade e favorecem a ocupação humana. O Pampa ele é bom não só para você plantar, criar gado, mas ele também é bom para você morar. E com isso você vai acabando com o bioma, você expulsa os animais, você você acaba com a vegetação nativa e por isso você vai colocar plantações, gado e vai morar lá. Por isso que ele é tão prejudicado, os pampas, tá certo? Agora vamos lá. 7.
Grande parte da biodiversidade dos pampas foi alterada e substituída por... Era uma pergunta de xizinho, múltipla escolha. E a resposta correta é lavouras de milho, arroz e soja. 8. Apenas 453 quilômetros quadrados dos pampas estão protegidos. Isso corresponde a outra pergunta de xizinho, aquela que você tinha alternativas que você tinha que marcar o X ali. 0,5% da sua totalidade, ou seja, 453 quilômetros corresponde nada mais, nada menos do que somente a 0,5% de todo o bioma dos pampas. Muito, muito, muito pouco protegido. História. Em que momento percebeu a necessidade de se cronometrar o tempo, ou seja, de se contar o tempo? No século XVIII, quando surgiram as fábricas, tá? 2. O que foi a Revolução Industrial? Revolução ocorrida na Inglaterra a partir do século XVIII, onde os produtos deixam de ser produzidos artesanalmente e passam a ser produzidos em fábricas. Professora, não entendi essa. Como assim? Não era tudo feito em fábrica antes? Não, antes, para você ter uma blusa como essa, você comprava o tecido, ia na costureira, a costureira tirava suas medidas, fazia a blusa e tudo mais. Depois, com as fábricas, passou-se a fazer o quê? Você vai criar um modelo de blusa como esse, por exemplo, ou qualquer uma outra, calça, sapato, enfim, tudo que você quiser. E aí você vai lá na parte de roupas, por exemplo. Você tem 3 tamanhos, PMG, isso até naquela época, PMG, pequeno, médio e grande. E aí você vai ter N blusas dessa cor, N blusas de outras cores, e com isso a costureira que costurava só para você, que aquela blusa que você tinha, ela era exclusiva, ela era só sua, só você tinha. Agora não, você anda na rua, eu encontro gente com esse mesmo tipo de roupa, né? E é o que acontece muito quando a gente vai em festa. Você chega em festa lá, tipo naquele casamento que você fala, nossa, esse vestido é top, só eu que vou chegar e vou, né, como é que fala? Fazer o maior sucesso. Quando você chega lá, tem 3 com o mesmo vestido. Ou seja, você parou de fazer um vestido exclusivo, que sai muito caro, parou de ter um calçado exclusivo, porque sai muito caro, e passou a ter roupas, calçados, móveis, automóveis e tudo que você imaginar produzidos em série, porque aí abaixa o preço, tá certo? Que são feitos nas fábricas, tá? 3. A Revolução Industrial trouxe uma nova forma de organização da sociedade. Qual foi essa organização? Vamos lá. De um lado, os donos, meios de produção. Do outro lado, os operários. E esta organização é o marco do capitalismo. Como assim, professora? Eu tenho quem tem a fábrica, mas quem tem a fábrica não necessariamente vai produzir na fábrica que tem. E tem um monte de pessoas para trabalhar nessa fábrica, certo? Ou seja, uma pessoa com uma fábrica e muitas pessoas para trabalhar nessa fábrica. Professora, continuo não entendendo. Vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma montadora aí, aquela que não tem mais aqui no Brasil, que foi a Ford. Vamos supor que a Ford ainda estivesse aqui. A Ford é uma empresa grande, multinacional, e ela ocupava o espaço na cidade de São Bernardo. Não aqui na nossa cidade, mas na cidade de São Bernardo. Então, uma empresa tinha muitos empregados, certo? É uma marca que tinha muitos empregados no Brasil. Mais de 5.000 funcionários, ou seja, muita gente. Isso só que trabalhava dentro da empresa, tá? E aí o que vai acontecer? O chefe, o dono da empresa, que não mora aqui, falou, não, eu preciso de alguém para trabalhar lá. Só que ele vai vender um carro, por exemplo, um carro a preço base, tá? Vamos pegar um Ford Ka, por exemplo, 60 mil reais. Um carro. E aí ele vai pagar para você que trabalha na Ford, quer dizer, que trabalhava lá, independentemente do setor que você estivesse, tanto no escritório quanto no chão da fábrica, por exemplo, 2 mil. E a diferença do lucro dele é 60 mil que ele cobra num único carro e paga 2 mil para você.
Ou seja, essa diferença de 60 para o dono e 2.000 para o funcionário é o lucro que a fábrica vai ter, o que muitas vezes não é justo, certo? Esse é o capitalismo, tá? Agora vamos para a quarta pergunta. O que é capitalismo? É o sistema econômico que vive a maioria dos países hoje. Hoje no mundo, a maioria dos países que existem são capitalistas. Ah, não são não, professora. E provo. Me dá um exemplo de um país que não seja capitalista. A China, professora. A China não é capitalista. Sim, querido, a China é. Ah, mas lá é outro sistema. Sim, é outro sistema na política, mas no dinheiro é o capitalismo. Tanto que tudo que você compra vem uma etiquetinha atrás, made in China. Você vai comprar naqueles sites AliExpress, Alibaba e tudo mais, vem da onde? Da China, certo? Ou seja, vamos pegar o que está na maior discussão no momento, que são os ingredientes das vacinas. Eles são produzidos aonde? Na China. Vamos pegar as máscaras de proteção, vamos pegar as luvas cirúrgicas, vamos pegar todos esses equipamentos de médico hospitalares. Onde eles são produzidos? Na China. Nossa, professora, então eles ganham muito dinheiro? Sim, porque a pessoa que trabalha lá ganha isso aqui. Ele vende para o mundo inteiro e ganha um tantão assim. Isso é o capitalismo, quando aquilo que você ganha enquanto patrão é infinitamente maior do que aquilo que o empregado ganha. O empregado ganha isso e o patrão ganha isso. Isso é a lógica do capitalismo. Quinta, quem não detém a produção vende sua força de trabalho em troca de quê? Em troca de um salário que muitas vezes não é digno. É aquilo que eu acabei de falar. Um carro que custa 60 mil e um salário de 2.000. Só que a empresa não vai vender um único carro a 60 mil. Ela vai vender milhares de carros a no mínimo 60 mil. E outros carros acima desse valor. Você vai trabalhar numa linha de produção de um carro de 60 e na linha de produção de um carro de 200. Mas o seu salário será 2. Isso é correto? Isso é justo? Não. Mas é assim que funciona, infelizmente. A imagem ao lado demonstra bem o que é o capitalismo. O que você acha dela? É a sua resposta pessoal, tá? Mais uma vez, não há certo e não há errado. A sua resposta. Quem é o proprietário? Aquele que fica com o balde de peixes, ou seja, você tem duas pessoas pescando. Uma pesca peixe e põe no balde, né? Com uma roupa simples, como nós. E a outra pessoa, toda engravatada, com uma cartola, toda empolada, com uma varinha que vai pescar o quê? O balde de peixes cheios, que você, que eu, que todos nós pescamos, tá? E que para esse balde de peixe, que demorou um tempão, demandou um esforço muito grande, você vai receber isso. E esse balde de peixe, quando chegar para ser vendido no mercado, você vai... Meu Deus do céu, que preço é esse? A alma saiu do corpo. Tá caro. Sim, essa é a lógica, tá? Quem vende sua força de trabalho? O pescador, que na verdade é o detentor do trabalho, que também é chamado de operário ou proletário, tá certo? Trabalhador, operário e proletário são a mesma coisa, tá certo? 7. Por vezes escutamos a expressão tempo é dinheiro. Você concorda com ela? É a sua resposta que eu e a Renata queremos. Inglês está acabando. Agora que você relembrou as respostas, colocando as respostas em inglês, tá? Perdão. Agora que você relembrou, responda colocando as questões... desculpa. Agora que você relembrou, responda as questões colocando as respostas em inglês. Dias da semana que cairá o Natal em 2021. Saturday, que é sábado. Dia da semana que se comemora o Dia das Mães. Sunday, domingo. Último dia da semana, Saturday.
Ai, professora, sábado sim, a semana não começa na segunda, a semana começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado é o 7º dia da semana, tá? Quarto dia da semana, Wednesday, quarta-feira. Primeiro dia da semana em que temos aula, Monday, tá? Segunda-feira. Dia que caiu ou cairá seu aniversário. Aí você vai procurar na tabela dos dias da semana e vai ver qual dia da semana vai cair o seu aniversário, porque cada um vai cair num dia diferente. 2. Já aprendemos os dias da semana e percebemos o quanto o tempo é importante para a nossa localização. Vamos utilizar algumas palavras importantes do poema de Mário Quintana e passá-las para o inglês. Para isso, você irá consultar o banco de palavras. Vida, life. Dia, day. Amor, love. Time, tempo. Relógio, clock. Essas são as palavras, tá certo? E assim terminamos a nossa correção das atividades da primeira quinzena de abril. Desculpem a demora, mas eu perdi vídeo, não faz pergunta onde ele foi parar, mas esse aqui deu certo. Então, um grande beijo, continuem se cuidando, façam as atividades da segunda quinzena, que é muito importante. As atividades ficaram muito boas, então, ó, não esqueçam de ir lá no YouTube e assistir o vídeo, tá certo? Um grande beijo, uma boa semana a todos, muita saúde, se cuidem. Até mais!